nosso convidado é Rafael Marques, jornalista e com um vasto trabalho de investigação que denunciam casos de corrupção em diferentes setores do nosso país. O estado atual do país político, económico e social vai dominar uma conversa de aproximadamente 30 minutos. Rafael Marques, desde já agradecer a disponibilidade para esta entrevista, que acontece justamente alguns dias depois de Angola ter ficado mal na fotografia, se assim podemos dizer, que está relacionado com a retenção de ex-presidentes para uma conferência, que viriam participar de uma conferência promovida pela UNITA. Qual é a visão que faz deste cenário que se viveu, que nada abona a imagem do país? É assim, o MPLA nem respeito pelos seus líderes tem. Vimos o caso do José Eduardo Santos, como foi tratado nos últimos anos da sua vida, e após a sua morte, como seu caixão veio como carga e foi colocado numa residência onde não tinha ninguém durante algum tempo. Então, este tratamento é estendido também a ex-presidentes estrangeiros e a outras figuras que não fazem parte do círculo do poder atual. Portanto, não é uma questão, não é uma surpresa essa falta de educação, essa falta de respeito e de decoro diplomático. A pergunta que devemos colocar é: o que acontecerá a João Lourenço quando ele também for ex-presidente? Que tratamento lhe será reservado pelos seus próprios homens? Esta é a pergunta que nós devemos colocar, porque nós nunca pensamos que amanhã perderemos o poder. Mesmo os indivíduos do SME, de outros setores, os próprios diplomatas, o ministro das Relações Exteriores, quer dizer, deixar dois ex-presidentes, um ex-primeiro-ministro, 9 horas retidos, sem alimentos, sem água sequer, é de tal abuso que perguntamos o que acontecerá amanhã ao ex-presidente João Lourenço quando estiver nessa categoria. É só isso. E, para já, são de países com quem Angola mantém boas relações. Acho que terá havido aí excesso de zelo. Não houve excesso de zelo. É a arrogância habitual dos dirigentes angolanos. A falta de educação, a falta de respeito. Esta conversa, que também acontece numa altura em que, dias depois do início do julgamento de duas influentes figuras da então governação de José Eduardo dos Santos, qual é a visão de Rafael Marques? É um julgamento extremamente importante e que, mais uma vez, demonstra que estamos a brincar com a justiça. Como assim? Porque na acusação inicial, 44 páginas eram dedicadas às responsabilidades de Manuel Vicente sobre toda esta negociata da China-Sonangol. E quando vamos a julgamento, a figura de Manuel Vicente desaparece. Quer dizer, nem sequer como declarante aparece. Estamos a falar de justiça, estamos a falar de perseguição, estamos a falar de vingança, estamos a falar de quê? É um julgamento sobre factos ocorridos ou é um julgamento político? Essas questões têm de ser colocadas e devemos ter todo o cuidado, porque não é possível falarmos da Sonangol, dos dinheiros que foram desviados da Sonangol, sem falar daqueles que eram responsáveis pela Sonangol. Este facto causa ou não alguma estranheza e reforça a velha questão da seletividade do combate à corrupção. Olha, aqui um documento que é importante mencionar, por exemplo, em relação à perda de ativos. Não é? Eu até gostaria de tocar nesta questão. Tenho aqui um documento de 27 de janeiro de 2012, assinado pelo engenheiro Manuel Vicente, sobre um empréstimo concedido de 2 bilhões e 190 milhões de dólares, empréstimo concedido pela Sonangol à China Sonangol. E
Na altura, o presidente da Sonangol, Manuel Vicente, anulou essa dívida. Que poderes tem o presidente de uma empresa estatal de anular uma dívida de 2 bilhões e 190 milhões de dólares que concede a uma empresa estrangeira que vem investir em Angola? Quer dizer, o Estado pagou 2, 3 vezes este valor e isto não aparece no julgamento, porque parte das obras feitas foram com dinheiro da própria Sonangol. Então, como é que nós vamos a um julgamento em que temos estas provas arroladas pela própria Procuradoria-Geral da República? Está aqui, estou a mostrar Estão aqui os dados, não é? O Ministério Público arrola estas provas e depois, no despacho de pronúncia, desaparece essa responsabilidade. Isto é dinheiro do Estado, é dinheiro de todos nós angolanos. E como é que não aparece aqui? Como é que de repente Manuel Vicente desaparece? É uma pergunta que se deve colocar à Procuradoria-Geral da República, ao Tribunal Supremo, que está a julgar o caso, e aos poderes políticos que instrumentalizam a justiça. Sim, estamos a falar somente de uma figura-chave de todo esse processo. É a chave de todo o processo. Quer dizer, então, basicamente, o que está aqui a acontecer é que nós estamos basicamente a assistir a uma encenação. E esse facto vem ou não reforçar a tese de seletividade